E estava começando o projeto do estagiar na Globo. Então, era um projeto que era muito bem cuidado, assim. Eles queriam muito fazer aquilo, eles queriam muito formar profissionais. E isso era muito bom pra gente, porque a gente passou a primeira semana inteira do estágio com palestras de todas as áreas, tipo, do comercial ao jurídico, conhecendo todas as áreas da Globo, entendendo como funcionava. E aí depois, no estágio, no ano de estágio mesmo, você tinha a possibilidade de sair com os repórteres. Então era muito legal, porque se você experimentar, tá num carro de reportagem, sei lá, com Caco Barcelos, por exemplo. Isso aí, né, que experiência. E o fato de você entender como cada um faz a reportagem, né? Tinha desde o cara que saía com o texto pronto, e fazia a pergunta que ele queria ouvir a resposta para não dar trabalho, até um cara como o Caco, por exemplo, que, não dá nem para explicar como ele atua, né, como repórter. Então, assim, a experiência era muito legal. E no final das contas, eu acabei ficando mais tempo, porque umas pessoas entraram de férias, na pauta do Jornal Nacional. Então, era muito desafiador, porque você tinha que todos os dias levar pelo menos 3 sugestões de pauta para reunião de caixa, tinha uns botõezinhos assim, tipo aqui. Aí abria uma voz, entrava a voz do William Bonner. Bom dia. E aí você tinha que contar a sua sugestão de pauta. Mas que era uma mesa? Era uma mesa, sim, e tinha uma caixa. E só você ou mais gente? Não, todo mundo da equipe de São Paulo do Jornal Nacional. E aí apertava o botão, porque não tinha videoconferência, né? Estão falando isso... 2000, ano 2000. Então a gente tá falando 20 anos atrás, 22 anos atrás. E aí você apertava um botãozinho e falava com as praças, né? Na verdade, São Paulo era uma praça, porque a sede é no Rio, né? Então, Bonner ficava no Rio e aí ele pedia as sugestões de pauta e pela caixa ele dizia se ele aprovava ou não. Perguntava, não, mas qual é? Me dá mais dados aí pra... Não sei o quê. Por que você tá querendo falar desse assunto? Então você tinha que ir com uma apuração feita. Aquilo ali me ensinou pra caramba, assim, sobre produção de jornalismo. Foi muito legal. Foi muito legal. Por exemplo, então, dá uma ideia de pauta, assim, você vinha... O que é dar uma ideia de pauta? Tá acontecendo alguma coisa em São Paulo? Por exemplo, vamos falar assim, aumentou o número de assaltos no Morumbi, na Vila Andrade. Aí o William Bonner fala, mas por que é relevante isso agora? Sempre teve assalto e tudo mais. O que a Vila Andrade tem a ver com o Brasil inteiro? Como é que a gente vai encaixar isso no Jornal Nacional? Né? Por exemplo. Não, então a gente está vendo que esse aumento de assaltos, roubos de celulares está acontecendo em todas as capitais do Brasil, em bairros nobres. Teve alguém que morreu? Teve alguém que teve algum ferimento mais grave? Tem crianças traumatizadas por causa dos assaltos? Então você tinha que ir incrementando ali a coisa. Isso podia ser um exemplo. Entendi. Ou a gente vai falar a onda dos podcasts. Mas a onda do podcast, o que você vai falar da onda do podcast? Não, vamos falar quantos milhões, né, as pessoas estão ganhando com o podcast, quantos views eles têm, por que eles fazem aqueles cortes, como é que é o esquema? Então mas quais são os podcasts que você, né, que tem aí, que cresceram? Tudo isso sendo debatido. Tudo isso sendo debatido. E se o William Bonner falar, gostei dessa matéria, vamos fazer, e aí? Aí você tem que começar a produzir. Aí eu ia te ligar, por exemplo, e falar assim, Vilela, você topa falar com a gente vai fazer uma matéria no Jornal Nacional sobre podcasts, entendeu? Aí a gente ia conversar sobre isso, ia tentar entrevistar ouvintes de podcast. Por que você gosta de podcast? Mas às vezes nenhuma pauta sua rolava. Às vezes, muitas. Muitas vezes, né? Muitas. E aí é frustrante, né? Total. Você fica tentando, né? Mas aí você aprendia, né? Se você fosse com aquela sensação de... Bom, primeiro que é muito legal você estar como estagiária nesse lugar de, tô aqui para aprender. Claro. Então, aí você voltava no dia seguinte com o desafio de ser aprovada, né? Hoje tem que fazer passar alguma coisa. Então, era muito legal. E isso durou quanto tempo? 4 meses? Isso durou um ano. Um ano? O estágio durou um ano. E aí, era no final, remunerado? Era remunerado. Eu ganhava R$526, eu acho, uma coisa assim. Olha só. E daí não era garantia que ninguém ia ser contratado, era só um estágio. Não era garantia que ninguém ia ser contratado, era só um estágio e eu não fui contratada. Tinha um número assim, tantas pessoas vão Eram só 3 estagiários, né? Na minha época, uma foi... só 3 estagiários? Não, um ano inteiro era. Achei que eram tinham bastante. 2 estagiários, no jornalismo eram 3. Aí tinha um que foi pra Globo News, que na época também estava bem no comecinho, né? E outro que foi pro esporte. Então, mas no jornalismo eram 3. Daí, na minha época, a Carol, que era uma das estagiárias, foi contratada, mas ela ficou numa afiliada, que eu não lembro se era do Vale do Paraíba. Então, ela não foi contratada para ficar em São Paulo, ela foi trabalhar em outro lugar. E a outra também não ficou, e eu também não fiquei.